né, no finalzinho, quando nós fomos. Boa noite a todos. Essa é a reunião extraordinária que nós estamos fazendo, né, sobre toda a movimentação de fluxo do Instituto Olhos da Maçã, né? No final da reunião, né, depois que a gente apresentar todas as alterações, nós vamos retirar dúvidas do pessoal que vai estar conosco assistindo. Tá? Eu vou pedir a licença para vocês, né? Manterem os microfones desligados, tá? Nessa reunião vocês podem manter também as câmeras desligadas a priori, para a gente poupar, né, um pouquinho a banda, tá? Vamos aguardar o senhor Deró chegar, né, um dos coordenadores da Clínica Social Jung Brasil, né, a quem quero fazer aqui, né, publicamente uma homenagem que sem ele nosso trabalho não chegaria onde nós chegamos. E a priori, já esclarecendo, né, por que dessa reunião tão importante, porque nós vamos estar melhorando, né, todo o protocolo de trabalho, né, senhoras e senhores, necessita de mudanças de rota, de alterações, de ajustes, né? Quando nós idealizamos a clínica social em 1997, já faz um tempinho, provavelmente muitos de vocês ainda não eram nascidos, né? Nós tínhamos uma intenção de atender, sei lá, 200, 300, 400 pessoas, né? E, de repente, hoje a clínica social, né, com o advento da pandemia, né, com a fusão do trabalho, né, da nossa clínica em Goiânia com Brasília, que se deu agora, né, praticamente em 2019, né, nós tínhamos aí uma estimativa de fazer, sei lá, 10 mil, 12 mil atendimentos por ano, né, ninguém nunca sonhou que a gente ia chegar no tamanho que a gente chegou. O fato é esse, né? E graças a Deus chegamos, né? Nós fizemos ano passado 70 mil atendimentos. Eu estou calculando que no final de agosto nós já vamos ter batido esses 70 mil atendimentos, rumando para os 100 mil atendimentos. É muita gente, é muito caso, né? Nós estamos dentro da pandemia da Covid-19 e uma pandemia que está dilacerando a população, né? Infelizmente, nós temos aí problemas gravíssimos acontecendo na área de saúde. E onde eu vou, eu recebo notícias. Hoje eu recebi notícias do Conselho Estadual de Saúde, né, do núcleo que tem atendido servidores, inclusive, né, do aumento expressivo dos casos de saúde mental. Há mais ou menos 2 meses atrás, fui interpelado pelo senhor Messias, que é um dos coordenadores regionais do Centro de Valorização da Vida, também falando a mesma coisa. Falou, Jorge, a gente tem que antecipar o Setembro Amarelo. E é o que nós estamos fazendo agora com a campanha Pela Vida, antecipando, né, toda a campanha do Setembro Amarelo, porque simplesmente o número de casos de tendência suicida está triplicando, está estourando. E se nós não fizermos, né, este ajuste com urgência, nós vamos criar uma fila de espera gigantesca. E não é essa a nossa intenção, né? Pelo contrário, a gente quer poder ter um trabalho efetivo para a sociedade, funcional, né? Que cumpra aquilo que se destina, que é a psicoterapia para todos, né? Estou aguardando o Deró entrar. Deró, ele deve estar chegando aqui há mais alguns instantes, né? Bem, o que que é, por que que isto vem acontecendo, inclusive nossas mudanças de protocolo, né? Nós temos feito, né, parcerias significativas e muito importantes, né, com o Escritório de Saúde Mental da USP, né, com agora, né, com o professor Carlos Cerbena, com a Federal do Paraná, com a professora Josenaide da UNB, né, trabalhando diuturnamente, né, com a turma do CVV, né, fazendo várias ações importantes. E mais do que nunca, acho que o Deró chegou. Boa noite, Deró. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Bom revê-los por aqui novamente. Muito bom, né? E agradecemos a todos. Quero agradecer aqui publicamente nosso querido Deró Júnior, que é o coordenador, né, da Clínica Social Jung Brasil, junto conosco.
E nós ficamos, né, Deró, nos últimos dois, aliás, desde que começou a pandemia, nós estamos quebrando a cabeça, né? O que é que a gente faz, que jeito que faz, como é que a gente melhora o serviço, por que que a gente melhora o serviço, né? Bom, essas alterações, elas têm, a priori, né, duas grandes finalidades. Primeiro, requalificar e melhorar nossos serviços. E para isso nós vamos ter um circuito de cursos e atividades que nós vamos estar desenvolvendo, inclusive dentro da campanha pela vida, tá? E a maior parte deles vão ser gratuitos, tem um ou outro que vai ser cobrado, tá? Mas isso aí, com o tempo a gente vai apresentando e nós vamos explicando, porque quando for algum curso cobrado, nós vamos também batalhar para que seja um preço acessível, tá? Que não seja nada distorcido. Mas tudo que a gente puder fazer gratuito para a clínica social, né? Qualificar e requalificar a nossa mão de obra, nós vamos estar fazendo. Tá? Inclusive com essas parcerias, né, com as universidades, isso vai ficar cada vez melhor. Né? Nós estamos ocupando um local de destaque no cenário nacional, porque eu desconheço outra clínica e outro centro de formação que esteja atingindo essa expertise, tá? Que não é simplesmente um títulozinho, porque a gente é bonitinho, né? Que eu faço piadinha fazendo live. Não, gente. É qualidade de serviço, é qualidade de trabalho, e nós temos feito uma coisa muito legal dentro disso, né? Com reconhecimento, né, também de entidades importantíssimas, como o Ministério Público Federal, né, o próprio Exército Brasileiro, né? Nós temos feito parcerias e mais parcerias aí que vão mostrando que a gente está no caminho certo. E, para isso, a gente tem que o tempo todo, ainda mais no contexto de uma pandemia, onde o número de casos vai agravando, nós temos que o tempo todo fazer pequenos ajustes, né? Requalificar o serviço, dobrar a meta, né? Sem querer fazer alusão a brincadeiras, né? Sem, só um minutinho, gente. Estamos te ouvindo, professor. A imagem sumiu, mas a gente continua te ouvindo. Né? Sem querer parodiar nenhum governo, né? Mas a gente está mais do que nunca, gente, né? Nós temos que estar prontos para o que vem aí, né? Se a pandemia diminuir, se a pandemia de Covid diminuir, nós já sabemos antecipadamente que os casos de saúde mental vão ficar por pelo menos uma geração. Nós temos visto todos os números apontando para isso, né? Que a segunda grande onda social que nós estamos enfrentando são dos casos de saúde mental. Né? Vindo muita gente com depressão, muita criança com transtorno de ansiedade. Né? Hoje eu escutei, né, do pessoal que está aqui no governo de Goiás, na junta de atendimento aos servidores públicos, que simplesmente, né, 60% de aumento no número de casos, eles não têm material humano para poder estar lidando com isso. Então, estou com um dado. Fora as equipes de saúde, médicos, né? Eu atendo vários médicos, né? Você vai percebendo que a galera está todo mundo estressado, todo mundo sobrecarregado, né? Nós também estamos, temos vários supervisores aí adoecidos. Lamentavelmente, né? Eu faço aqui, nós somos uma família, e você faz parte dessa família, e temos membros da família em luto. Nós estamos em luto também, porque perdemos amigos, perdemos entes queridos. Mas nós temos uma missão de vida, gente. E acho que, né, é por causa disso que nós estamos aqui reunidos. Né? Na verdade, eu não vou ficar delongando demais, eu quero passar a palavra para o professor Deró, né? Nosso mestre querido Deró, que sem ele a clínica social não atingiria tal mundo do Deró nesse processo. Né? Enquanto vocês estão aí dormindo, eu e o Deró estamos quebrando noites de sono e varando madrugadas aí, bolando protocolo, o que a gente faz, né? Que jeito que a gente puxa, por que vai, né? Os conflitos jurídicos, as questões estruturais, né? É um lado que vocês têm pouco acesso, porque não seria legal ficar passando todos os problemas para vocês que estão, né, dentro do serviço. Né? A gente resolve isso administrativamente aqui em cima. Tá? Mas tem uma mudança assim de protocolo, né? Nós temos que fazer essa mudança.
e visando exatamente melhorar a qualidade do serviço. Em especial pelo fato, né, da gente ter um problema clássico, né, eu já estou adiantando um pouquinho do assunto, né? Vamos lá, professor. Carl Gustav Jung, na prática da psicoterapia, ele fala dos tipos de paciente que procuram a terapia. E é muito legal, esses dias, viu, Deró, eu dei uma relida nesse fragmento da prática da psicoterapia, né? E é legal que ele pontua até uma cifra, né? Ele fala que em torno de 30% a 40% dos pacientes ficam na fase confessional. Doido, né? Ou seja, o que que a pessoa quer? Ela quer uma escuta que ela possa, né, desabafar, falar das coisas dela, né? E é aquele alívio momentâneo que tem sua validade psicoterápica, sim. O Jung não colocou isso na prática da psicoterapia à toa, aliás, colocou com muita sagacidade, né? E tudo bem, ele tinha seus alunos, ele tinha sua equipe, ele não tinha uma clínica social com a nossa monta, né? Depois, com o tempo, isso veio acontecendo. Lembrando que Jung formou mais ou menos em torno de 15 mil profissionais, né? Mas o que que é legal? Mesmo com um volume reduzido, ele já sacou um fenômeno que acontecia. Tá? E nós vamos utilizar o fenômeno da confissão a nosso favor. Tá? Dando um atendimento de alta qualidade para quem procura, tá? Mas a gente não pode ficar segurando vagas. Né? Durante a pandemia nós temos tido muito isso. A pessoa marca, preenche a ficha, né? Aí a gente, né, faz a distribuição dos casos, o André está aqui também, que é outra pessoa importantíssima nesse processo, que eu quero pedir, né, para todos o reconhecimento do André. Não vou pedir salva de palmas, não, porque senão vocês vão ter que abrir o microfone e vai virar uma zona isso aqui, mas eles merecem, né, todas as nossas honrarias possíveis e imagináveis por todo o trabalho, né, por toda a dedicação que viabiliza esse trabalho tão bonito que a gente faz na sociedade, né? Então a pessoa vai lá, preenche a ficha, quem diz que ela aparece para a primeira consulta. Só que nisso, infelizmente, às vezes a gente gasta depois, até poder reencaminhar um novo paciente, às vezes 15, 20 dias. Que o terapeuta vai ficar insistindo e persistindo uma, duas, três vezes, né, com esse paciente, que às vezes, né, eu não tinha que fazer, não, vou lá preencher a ficha, né? Tá? Ou então brigou com o namorado, né? É uma situação que tem a sua gravidade, né? Quem já brigou com o namorado e com a esposa sabe disso, tá? Mas a pessoa desabafa, tá lindo, não, no outro dia, mas você não tinha brigado com ele? Briguei, mas já fiz as pazes de novo, né? Não quero dar sequência, não, tá? Então, isso infelizmente estava acontecendo. No passado, nós tínhamos uma triagem aqui no Instituto Olhos da Maçã presencial, que até o começo da pandemia funcionou, até o final de março, inclusive quando tinha começado a pandemia, tá? E a triagem funcionava aqui presencialmente às quartas-feiras à tarde. Isso minimizava um pouco desse efeito, né? Porque o paciente, na própria triagem, a triagem era uma escuta interventiva, né? Mas muitas vezes você já paciente que desabafou, que não ia dar sequência no tratamento, tá? Ficava ali, né? A nossa proposta não é um serviço de triagem, e é isso que a gente tem que deixar muito claro, né, Deró? Mas uma escuta interventiva. Melhorar essa escuta, tá? E fazer a sequência posterior dos pacientes mais graves, aí sim para psicoterapia. Né? As pessoas que estão realmente querendo a psicoterapia. Para quê? Para isso desinflar, né? Para isso desinchar uma fila de espera que tá grande, nós não estamos dando vazão para ela, mas a gente quer deixá-la o menor possível. Tá? E com o advento da pandemia, nós estamos, né, prevendo que talvez venham muito mais casos, né, para a clínica social. Então a gente tem que requalificar, nós temos que melhorar, nós temos que otimizar. Tá bom? Deró, vou passar a bola para ti, eu já fiz a introdução aqui do porquê do problema, né? E aí o Deró vai seguindo daqui, depois eu faço mais alguns apontamentos. Maravilha, professor. Agradeço aí pela gentileza das suas palavras dirigidas a mim. Quero dividir
esse momento da minha fala com um reconhecimento também para o restante, né, das nossas equipes, a equipe de Brasília, a equipe de Goiânia, a equipe do Rio, né, cada um fazendo uma ponta, né, nesse processo todo, mas que sem qualquer uma dessas pessoas, né, dizendo aqui com todas as palavras de que o trabalho não seria possível. Né? Se alguém dentro do projeto às vezes pode de repente se achar fazendo uma ponta pequenininha, saiba vocês aí que estão do outro lado que para nós todo serviço desenvolvido por todos nós é um serviço importante, é um serviço que sem o qual a gente não conseguiria desenvolver essa atividade. Aqui não tem serviço menor. Aqui tem serviço em conjunto, aqui tem serviço em equipe, aqui tem serviço que a gente trabalha para a sinergia do que a gente faz aqui. Bom, dito isso, o professor Jorge já pontuou o motivo, né, da gente ter repensado algumas ações. Para vocês que estão aí na outra ponta também, saiba que praticamente todo dia a gente administra uma questão nova, né, inerente aos nossos serviços. Todos os dias a gente trabalha tentando otimizar os fluxos, trabalha tentando otimizar processos, pensando no que a gente poderia implementar de diferente ou melhorar o que já tem para poder estar atendendo ou a mais pessoas possíveis ou, pelo menos, melhorando a qualidade também do que a gente já tem. Então, como o professor bem colocou, isso é uma preocupação nossa diária, isso é um trabalho nosso diário. Às vezes a gente entra aqui noite adentro, madrugada adentro, pensando, tentando reestruturar. E para vocês chega um pouco só dessas questões nossas, né, através, às vezes, do formulário, que vocês veem que muda, né, o formulário que a gente submete aí o paciente para poder solicitar a sessão. Às vezes muda um detalhe aqui, um detalhe ali, e dessa vez precisamos fazer uma modificação de forma um pouco mais profunda. Daí o fato de a gente ter chamado todo mundo aqui nesse encontro, para que a gente possa estar falando a mesma língua, entendendo o que o outro está fazendo, o que cada um, nesse aspecto, dentro da clínica social, está fazendo de melhor, e entendendo, enquanto equipe, o conjunto do que estamos aqui fazendo. Tá? Aqui temos que pontuar duas questões que são bem distintas por qual essa reunião foi chamada. Primeiro de tudo, em relação a protocolo de trabalho, a equipe que está hoje desenvolvendo a nossa psicoterapia, ou seja, a psicoterapia de segmento, né, a psicoterapia sequenciada, a gente decidiu por bem aqui entrar com algumas estratégias, muitas delas vindas de outras abordagens, né? Aos puristas entendam, a gente não está saindo da analítica, pelo contrário, a gente está procurando para atender a nossa demanda dessa realidade da clínica social, que é diferente das nossas clínicas particulares, o que a gente precisa implementar, né, para que esse nosso esforço seja o mais profícuo possível, né, o mais produtivo possível. O que a gente precisa implementar? Diante disso, fomos buscar estratégias em outras abordagens para que a gente possa dar uma resposta mais efetiva a quem nos procura. Então, uma parte do que a gente vai colocar aqui enquanto mudança de protocolo é inerente à psicoterapia propriamente dita, tá? E uma outra parte do que a gente vai trazer para cá é inerente ao subgrupo dentro da clínica social que se dispôs aí com muita coragem, com muita vontade, com muita garra, a fazer o atendimento interventivo, né? A fazer o acolhimento da intervenção em crise. E da nossa totalidade da clínica social, nós temos em torno aí, se eu não me engano, em torno de 60 pessoas dentro do grupo de acolhimento interventivo. E é um outro trabalho. Então, temos coisas aqui a falar dessas duas pontas, tá? Vamos primeiro falar um pouco do que o professor colocou, dos pacientes que detectamos que tinha uma quantidade enorme de pacientes que recorria aos nossos serviços, muitas vezes nem tanto usando a ficha da equipe de acolhimento interventivo, mas se utilizando das nossas portas de entrada das clínicas sociais, mas que eram pessoas que não tinham prontidão suficiente para seguir com a psicoterapia e acabavam ocupando as nossas vagas de psicoterapia para fazer o esvaziamento, não menos importante do que a psicoterapia, tá? Quero frisar aqui, não é que seja algo secundário, nem de menor valor, mas que era um paciente que não tinha perfil para estar dentro da psicoterapia, digamos assim, se submeter a um processo de longo prazo. E o que acontecia? Esse paciente, logo depois das primeiras sessões, ou da primeira sessão, muitas vezes, ele ouvia, né, era escutado
era acolhido, ele ouvia do profissional na devolutiva ao final das sessões algo que ele estava precisando ouvir e ele acabava diminuindo o seu interesse em seguir com o processo e muitas vezes ele não era claro em relação a isso e a psicoterapia seguia com uma sessão que não tinha muito efeito, a segunda sessão, ou seguia com sessões subsequentes de falta, e esse paciente até ser desvinculado, até o psicoterapeuta entender que esse paciente ele só veio mesmo para esvaziamento e reagir a isso, né, propondo a suspensão das sessões, né, a alta do paciente, isso às vezes levava um mês, dois, e era algo bem ruim, porque ao mesmo tempo tinha pacientes que estavam na ponta querendo entrar e pacientes que de fato estavam prontos, tinham uma prontidão suficiente para estar entrando em terapia, mas que não estavam porque não tinha a vaga. Bom, dito isso, pensamos numa uma abordagem dentro do grupo de intervenção em crise para que esse grupo se propusesse fazer um acolhimento interventivo, como se propuseram fazer no início, mas um acolhimento interventivo estendido. Ou seja, no início a gente tinha comentado sobre fazermos apenas uma sessão de acolhimento interventivo, né, uma escuta qualificada desse paciente, e que se ele precisasse voltar para outras escutas, que ele preenchesse a ficha novamente, ele voltaria com outro profissional. Porém, no acolhimento estendido, né, na intervenção estendida, como é que isso funcionaria? O paciente poderia vir ser escutado de uma até 4 sessões pelo mesmo profissional que recebeu essa ficha, e dentre 1 a 4 sessões, se ele veio só para esvaziamento, se ele veio para, eu não vou nem chamar de orientação, porque não é a proposta do nosso trabalho, né? Mas se ele veio para um acolhimento e ali ele recebeu, vamos supor, uma fala do profissional de que poderia ser o caso de procurar o serviço de psiquiatria, poderia ser o caso de procurar um serviço de CAPS ou um serviço de NUPAV, né, no caso de violência, né, de gênero, por exemplo. Então, esse paciente tendo recebido esses encaminhamentos, ele é um paciente que pode ser que encerre a vamos chamar de intervenção dele, né, que não chega a ser o acolhimento interventivo, ele nos propõe a ser terapia, mas que ele encerre essa escuta dele até a 4ª sessão. Então, isso seria feito, a princípio, pelo grupo de intervenção em crise, fazendo, de fato, acolhimentos interventivos de 1 a 4 sessões. Não quer dizer que tem que ficar as 4, tá? Se o paciente fez o esvaziamento dele em 2, 3 sessões, ele pode ser desvinculado na sequência, né, sendo sempre orientado a voltar, a preencher novamente a ficha e voltar caso seja preciso, mas que, passando de 4 sessões, se o profissional perceber que esse paciente ele tem sim uma prontidão suficiente, questões a tratar, que deva ser encaminhado para a psicoterapia, e o profissional providencie para a 5ª sessão, né, o envio desse paciente para as equipes de psicoterapia. Como é que isso vai ser feito? Enviado diretamente para a equipe de distribuição de casos, que enviou o caso para o profissional de acolhimento interventivo. Ele recebe o caso da equipe, ele faz o que ele tem que fazer de 1 a 4 sessões, em termos de acolhimento interventivo, né? E, na sequência, se precisar, ele vai não dar a alta desse paciente, né? Vamos chamar assim, mas encaminhar de volta para quem encaminhou para ele. Por quê? Porque aí sim esse paciente vai vir para dentro da psicoterapia, da equipe que vai fazer a psicoterapia para esse paciente. E aí, dito isso, é um outro ponto daquilo que eu vou colocar aqui. Tá? Agora, falei até esse ponto da equipe de acolhimento, da equipe de intervenção em crise. Então, a equipe de Geral, intervenção em... Pois não, professor. né? Lembrando, gente, que tudo isso está na famigerada fase confessional que o Exatamente. Jung nos citou, né? Ou seja, a gente não está indo em momento algum contra a psicoterapia junguiana, contra a nossa abordagem analítica. Só que nós estamos aproveitando todo o nosso conhecimento para otimizar o serviço da clínica social. Tá? Então, o paciente vai poder fazer sua confissão, sim, vai ser muito bem acolhido, sim, né? Ah, só que ele não tendo prontidão para dar sequência, aí foi lindo, beijinho, tchau, tchau, e a gente segue, né? Exatamente. E volte quando precisar, né? Em qualquer fase do processo, o paciente vai ser orientado ao final da sua fase, seja no acolhimento interventivo, que é o primeiro momento dele dentro da clínica, seja ao fazer a sua psicoterapia, ele sempre no final vai ser convidado a voltar caso seja preciso, por conta de outras questões, enfim, daquilo que não foi tratado ali. E
ele tendo esse respaldo da equipe de acolhimento interventivo nessa pequena fase confessional, né, que está aí no início, eu creio que ele sai contemplado, sim, né, daquilo que ele veio buscar, e as equipes de acolhimento também vão ter a certeza de que, se ele tiver prontidão suficiente, que ele vai seguir dentro da clínica social e que vai progredir dentro da clínica social com as suas demandas o tempo que for preciso para ele, digamos assim, dar encaminhamento para esses conteúdos que ele traz para dentro da clínica social. Essa função desse primeiro momento do paciente dentro da clínica, né, dentro do acolhimento interventivo, é um momento, inclusive, que alguns colegas já sugeriram essas ações também, me perguntaram, mas como é que fica a questão de pagamento ou de doações que o paciente quiser fazer? O acolhimento interventivo inteiro, ele é gratuito, tá? Seja em uma sessão, seja em 4, né, que seria o máximo aí. Ele inteiro, ele é gratuito, né, até mesmo porque é um serviço que, não, pela sua própria natureza, é complicado isso, né, de falar em qualquer tipo de doação do paciente. Agora, num segundo momento, isso muda um pouquinho, que é outra coisa que a gente vai falar agora. Bom, encerramos aqui a parte do pessoal, né, que está em acolhimento interventivo, que está na equipe de intervenção em crise, que é o momento que o paciente entra de 1 a 4 sessões. Na sequência, esse paciente sendo encaminhado para a clínica social, para fazer a psicoterapia, ele vai agora, vamos falar agora de outro momento, que é o momento de dentro da equipe de psicoterapia propriamente dita, né? E é dentro dessa equipe que professor, eu e os coordenadores de forma geral, né, pensamos aqui em alguns processos que vão visar otimizar a passagem desse paciente pelas nossos ambientes das clínicas, e que a gente entende que isso vai otimizar o atendimento de forma geral. Bom, em termos de tempo de psicoterapia, vamos lá. Sim, antes de falar disso, isso que a gente está introduzindo aqui, pessoal, é algo que não é, digamos assim, a gente não pensou do dia para a noite, isso já tem meses que a gente vem trabalhando nesses processos, nesse protocolo novo. A Clínica de Brasília, desde o seu nascimento, em final de março, início de abril do ano passado, ela já trabalha com esses processos, tá? Tirando o tempo que a gente ficou fazendo acolhimento interventivo também, que foi nosso início, né? Logo que convertemos para a psicoterapia de segmento, a gente já fez a conversão trabalhando em cima desses processos. Então, esses processos já foram testados, eles já foram depurados, eles já foram melhorados, e a gente tem aí pelo menos, vamos dizer, uns 10 a 11 meses de testagem de tudo que vai ser dito aqui hoje. Então, é algo que já está, já para quem trabalha na Clínica Social de Brasília, já é um processo que está sendo usado, e percebemos que tem seus avanços. Assim também como percebemos que quem não os está utilizando teve algumas dificuldades, e dificuldades dessas que seriam evitadas se estivesse utilizando. Falo isso por quê? Porque como a Clínica de Brasília e a Clínica do Rio são clínicas 100% virtuais, então aqui a gente trabalha em horizontalidade, e por trabalhar em horizontalidade, todos esses pontos que a gente coloca como recomendações, eles são o que são, recomendações, tá? Então o profissional ele segue ou não, porém, a gente recomenda porque isso tem um sentido. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. A equipe de Goiânia está introduzindo, né, a partir de agora, esse novo modelo, né, e ele vem exatamente para tentar otimizar os recursos que a gente tem e fazer com que os nossos consultórios tenham uma certa, digamos assim, uma efetividade dentro dessa realidade de clínica social, tá? Lembrando que algumas coisas que funcionam dentro dos nossos consultórios particulares, dentro da clínica social, pela característica da clínica social, alguns processos não são tão efetivos assim. E é sobre isso que a gente pensou em reconfigurar. Vamos entrar, então, nos pontos, que são 6. O primeiro deles é sobre a questão do tempo de psicoterapia. Entendemos por bem que esse tempo de psicoterapia ele deve ser limitado para que a gente tenha um plano terapêutico mais efetivo. Tá? A gente fala de limitação, mas é uma limitação não na obrigatoriedade, mas por pactuação, digamos assim. Ou seja, eu tenho que trabalhar um plano terapêutico dentro de um certo prazo, que no nosso caso é o prazo de 1 ano, mas para pacientes, tipicamente, né, que são pacientes que pedem um acompanhamento de longo prazo, os que têm ideação, né, os pacientes que são depressivos, esses pacientes, naturalmente, eles vão ter um acompanhamento de prazo mais longo, mas que vamos tentar fazer com que os nossos planos terapêuticos se enquadrem aí num prazo de 1 ano.
Então, é a nossa primeira colocação que a gente faz aqui em relação a tempo de psicoterapia. Em termos de efetividade terapêutica, que é o ponto 2, a gente vai falar sobre a questão das avaliações mensais do paciente. A gente fala avaliação mensal, pode parecer uma fala estranha, né? Mas, na verdade, vai ser o que a gente já faz na nossa psicoterapia, né? Que já é algo que é ensinado desde a academia, que é aquela devolutiva que a gente dá para o paciente no final das sessões, né? Já fazemos isso naturalmente, isso já é algo comum. Tem profissional que faz essa devolutiva a sessão inteira, né? Tem um diálogo maior com o paciente, tem outros que preferem fazer a escuta sem nenhum tipo de intervenção, ou fazendo o mínimo de intervenção possível, e faz uma devolutiva no finalzinho da sessão. O que a gente propõe aqui, que a gente está chamando de avaliação mensal, na verdade é uma devolutiva longa ao final de 4 sessões. Então vai ser, o profissional escolhe lá início do mês ou fim de mês, e aí naquela semana ele faz essa devolutiva longa com todos os seus pacientes, né, que estão pela clínica social. Como é que seria isso? Qual que é a nossa ideia? A gente vai propor aqui de forma geral, tá? Mas lembrando que isso é um ponto de partida, tá? Os nossos processos, como sempre, dentro da clínica social, são processos que estão em constante modificação, eles estão em constante depuração. Então, a gente sempre está propondo e reavaliando isso, né? Fazemos ciência com base em evidências, ou seja, a partir do momento que a gente vê que isso tem uma relevância, que a gente vai modificando. Então, inicialmente, o que propomos é que essa que a gente chama de avaliação mensal, que na verdade é uma devolutiva um pouco mais longa, a gente propõe que ela ocorra a cada 4 ou 5 sessões, tá? E isso no final da sessão que for ou quarta, ou oitava, 12ª sessão, sempre no final do mês, ou no início do mês, como preferir. Que ela ocorra nos últimos 20 minutos da sessão. O material sobre tudo isso que a gente está falando vai ser divulgado para vocês a partir de amanhã, tá? Para vocês terem isso de forma escrita, mais concreta. E como seria esses 20 minutos da quarta, oitava, 12ª sessão em diante? Bom, essa devolutiva começaria com uma fala do paciente de 10 minutos, seguida de uma fala do profissional de outros 10 minutos. A fala do paciente, ele seria perguntado do que ele tem a princípio, tá? 10 minutos dividido em 2 períodos de 5. No primeiro momento, ele seria perguntado do que ele percebeu de avanço na sua terapêutica, nessas últimas 4 sessões, o que ele percebeu que foi positivo, o que ele percebeu que ele gostou, o que ele percebeu que foi interessante para ele, e avisado para ele que ele vai ter mais ou menos em torno de 4 minutos para fazer a fala dele. Ele vai expor, trazer as suas questões daquilo que foi positivo para ele. Na sequência, vai ser perguntado o oposto, né, o que ele acha que teve de negativo. Como assim, Delon, de negativo? Bom, às vezes expectativas que ele tinha, né, alguma expectativa que ele tinha com a psicoterapia, pode ser que ele não tenha a habitualidade de ter feito psicoterapia a primeira vez, então isso será perguntado para ele do que ele achou de negativo. E aí ele pode trazer todo o conteúdo que ele entende por bem, né? Que achar que o tempo é curto, de que ele pensava que a gente ia dar conselho e a gente não faz isso na clínica, né? Não damos conselho. Enfim, ele vai trazer tudo aquilo que é de negativo para a clínica. Por que é importante, né, colocar essas questões de forma objetiva para o paciente estar respondendo? Vamos a elas. O paciente, se não for o normal dele fazer essa verbalização, ele sabe que pelo menos uma vez por mês ele vai ser perguntado por isso. E ele vai ter a oportunidade de se reconhecendo na própria fala, né, dali dele estar ou reelaborando, se escutando também e sabendo que aquele momento é para aquilo. Então ele vai pensar, puxa, então aqui eu posso dizer o que eu não gostei. Então é interessante que pelo menos uma vez por mês eu tenho essa liberdade. Vai que é um paciente muito tímido, um paciente que não tem o hábito de falar, né? No segundo momento, seria a vez Eu não do estou escutando, Gabriel. profissional. Por que está desativado aqui o áudio? Temos um microfone aberto aí. Ok, fechou. No segundo momento, seria a fala também do profissional, tá? Por exemplo, do que ele gostou de ver no paciente. Vamos lá. Nesse momento, a gente tem que tomar muito cuidado com a contra-transferência, né? Não queremos aqui fazer induções, mas será uma oportunidade que o profissional tem de, em se colocando em lugar de espelho, né? Como se fosse o espelho aí no psicodrama, né? Digamos assim, né? Um comparativo bem grosseiro, mas seria mais ou menos isso, dele falar também o que ele percebeu de avanço no paciente. Eu percebi que você ficou mais cooperativo, você falou mais, você conseguiu se soltar mais.
enfim. Pacientes, às vezes, não têm, por conta da sua própria forma de funcionar interna, da sua própria dinâmica, muitas vezes eles não têm essa visão, eles não conseguem perceber que avançaram, né? Muitos por questões de autoestima, às vezes até podem pensar que não avançaram nada, que estão no mesmo lugar onde estavam antes. Então, nessa fala positiva do profissional, né, daquilo que realmente ele percebeu no paciente, o paciente vai ter a oportunidade que, através de um espelho, né, digamos assim, que é essa posição que o profissional está se colocando nesse momento, de escutar do profissional aquilo que o profissional percebeu que houve ali de avanço, houve de positivo. Isso também em 4 minutos, a todos esses intervalos, 4 a 5 minutos para totalizar os 20. No segundo momento, a fala do profissional do que teria de negativo. Aí vocês pensam, nossa, aqui rabo de foguete puro, né? Como assim? Aqui vai acontecer uma contra-transferência monstra, né? Mas, na verdade, aqui vai acontecer uma alquimia. O profissional necessariamente não vai dizer o que ele não gostou no paciente, jamais, né? Isso não fazemos. E nesse momento ele vai fazer uma alquimia. Por exemplo, se ele percebeu que esse paciente tem um potencial num certo campo, e esse potencial, por algum motivo, não está sendo utilizado, ele vai trazer nesse momento negativo essa questão. Ó, por exemplo, percebi que você tem potencial para resolver a sua questão que você trouxe, a sua questão problema. Percebi que você tem um potencial assim, 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 mas por algum motivo, talvez tenha uma certa limitação de uso desse potencial. E aí a gente pode, inclusive, trabalhar isso nas próprias questões, né? Trazer isso para dentro da terapia. Então, o momento da fala do profissional seria o momento daquilo que ele não está gostando, vamos supor, né? Que ao invés dele fazer essa contra-transferência monstra, ele vai apontar o que ele talvez tenha percebido de potencial no paciente, né? E o paciente, por algum motivo, não está trabalhando aquilo, ou talvez nem enxergue aquilo nele, né? Novamente, por questões de dinâmica interna, funcionamento interno. Bom, ao final dessa pequena fala de 10 minutos e 10 minutos entre profissional e terapeuta, o profissional, naturalmente, que a nossa ideia aqui é que o paciente não entre numa zona de conforto que é improdutiva para a terapia, por isso a gente chama isso de avaliação, né? Na verdade nem é, mas a gente dá esse nome, para que o paciente possa saber que ele será, sim, de 4 em 4 sessões vai ser colocado diante dessa dinâmica, né, entre profissional e terapeuta, para que ele possa ir avaliando, medindo, verificando seus avanços. E aí você pergunta, certo, não, mas para quê? Bom, temos o caso oposto, o paciente que não tem nenhum tipo de prontidão para seguir, veio só para confessional e por algum motivo ele caiu de paraquedas dentro da clínica, veio para psicoterapia. Esse momento, que a gente chama de reavaliação, vai ser um momento fantástico para que o próprio paciente, se escutando e escutando sobre a sua terapia, né, sobre o que aconteceu nas 4 sessões anteriores, na fala do profissional, ele possa estar reavaliando também essa postura dele. Ele vai poder pensar, puxa, eu vim só para esvaziamento, então o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não deveria estar aqui. Ele vai ter uma oportunidade de se colocar também, né? E ali vai ser criado um momento que pode ser duplo, né? De 2 sentidos. Ou ele, de fato, ali percebe que pode ser uma oportunidade para iniciar a terapêutica de algo que ele queira estar trabalhando, e aí ele siga nesse sentido, ou ele mesmo assumir que ele não tem prontidão para tal, não quero, não estou afim, e talvez seja melhor, então, a gente encerrar por aqui. Se não se cria esses momentos que a gente chama de avaliação dentro da terapia, esses momentos não sejam regulares, né, a gente perde uma oportunidade fantástica de fato, colocar esses pacientes em terapêutica ou, de fato, de tirar esses pacientes da terapêutica se eles não tiverem o perfil para tal e não tiverem prontidão para tal. Aconteceu alguns casos em que os profissionais depois me referenciaram, né, na clínica de Brasília, de que eles não aplicaram a reavaliação a cada 4 sessões e acontece que chegou num certo momento que a terapia decaiu, ela não avançava mais e como não tinha avaliação, os profissionais ficavam com algum receio de estar abordando o paciente, né, no sentido de o que aconteceu, o que decaiu, o que está acontecendo ali, é só um período de latência, e aí acabavam tendo que desenvolver essas questões, de trabalhar isso na supervisão, para depois descobrir que o paciente já deu o que tinha que dar ali, ele já trabalhou o que tinha que trabalhar. É um outro ponto que a gente vai colocar aqui mais para frente, na questão das metas terapêuticas. E por ter esse momento de todo mês estar podendo ter essa fala franca entre profissional e terapeuta, é que são esses momentos para a gente entender que as fases do processo estão se cumprindo
e de que a gente vai ter também a oportunidade de desvincular esse paciente ou de iniciar a alta dele, né? Não é dar a alta, é iniciar o processo de alta, ainda pode demandar mais algumas sessões, para que esse paciente esteja sendo desvinculado da clínica de uma forma progressiva, de uma forma que ele entenda o processo, ele participe a todo momento desse processo. E entendemos que aqui dentro da clínica social, se esses momentos não são criados, isso fica um pouco complicado no plano terapêutico, já que é algo que não é muito comum a gente utilizar dentro da nossa abordagem, até mesmo pela forma que a gente trabalha, né? Com conteúdos do inconsciente, com prazos que não são medidos, né, pelo tempo do relógio, enfim. Então, o que costuma fazer essa função nas nossas clínicas privadas? O pagamento, o dinheiro. Quando o paciente vai lá e paga R$ 200 na sessão, ele quer o resultado, ele busca o resultado. E ele pede a própria alta quando ele vê que ele já chegou num ponto onde para ele está confortável. Então, na clínica social, não tendo essa energia de troca, que no caso é o dinheiro, né, se a gente não cria esses momentos, a gente acaba perdendo o timing de fazer essa desvinculação do paciente da clínica ou os avanços mesmo, né, de fazendo correção do plano terapêutico, se não houver essa fala do paciente de 4 em 4 sessões. Tá? Então, esse é um primeiro ponto da gente falando sobre as avaliações mensais. O terceiro ponto é a questão da gratuidade feita pela clínica social. Em Brasília, desde o início, a gente tinha um padrão de que o paciente ia colocar qual o valor que ele ia pagar pela sessão e que se ele dissesse que não podia pagar nada, esse valor seria zero e a sessão se desenvolve do mesmo jeito. Inicialmente, nós tivemos aqui algumas questões ligadas a vim encaminhado, meu amigo não paga nada, por que eu vou pagar se meu amigo não paga nada? Né? E a gente percebeu que grande parte dos pacientes que poderiam estar fazendo algum tipo de doação para o projeto, eu vou falar doação já que não é obrigatório pagar, tá? E não o fazem, esses pacientes a curto e médio prazo, eles acabam não se interessando muito pelo próprio avanço e acabam ou faltando demais ou se desvinculando sem nenhum tipo de contato da clínica. São pacientes que acabam sendo vítimas da própria gratuidade e não dando tanta importância à sua própria terapêutica, logo depois que passa a fase inicial, a fase confessional, né, em que a dor interna diminui um pouquinho, eles acabam sabotando a própria terapêutica e se desvinculando. O que a gente pretende aqui, falando sobre a questão das gratuidades e doações feitas pelo paciente? E a gente, enquanto profissionais, não perca a oportunidade fantástica de estar fazendo com que esse paciente, ele querendo naturalmente, e ele podendo suportar qualquer tipo de doação, seja de R$ 1, seja de R$ 5 por sessão, né, que ele possa estar fazendo essa doação. Por quê? Isso vai trabalhar a favor do paciente. Isso tem um sentido para além do dinheiro, né? Isso funciona como energia de troca. E isso faz com que o paciente primeiro pense, puxa vida, estou pagando a minha terapêutica. Isso é muito bom em termos de terapia. O paciente possa estar se sentindo pagando pela própria terapia. Claro, a gente sabe que R$ 5, R$ 8, isso não para nós não é pagamento, mas a gente sabe que para terapêutico isso é um pagamento fantástico. Visando ajudar vocês, inclusive, nesse sentido, nós já modificamos os formulários de Brasília tem mais ou menos uns 2 meses, e o formulário de Goiânia vai ser alterado também para isso, no sentido de que lá a gente faz exatamente essa pergunta, de que o paciente, podendo fazer algum tipo de doação para o projeto, quanto ele estaria disposto a pagar por sessão pela sua terapia, doar, tá? A gente não fala pagamento, porque não é obrigatório. Quanto ele estaria disposto a doar por sessão para a sua própria terapia. Né? E lá tem algumas faixas de 5 a 10, 11 a 20, 21 a 40, mais de 40 e outros seria zero. Né? E por experiência, eu até puxei esses dias a estatística, que é algo que a gente faz aqui direto, a gente faz algumas alterações, tenta algumas coisas e depois volta para buscar as estatísticas disso. O tempo inteiro isso está sendo feito a todo momento, em todas as fases do processo. Como eu falei aqui, a ciência com base em evidência. Então, nós fomos buscar e verificamos que 53% dos pacientes colocaram para pagar para doar entre 5 e 10 reais.
né, em termos de 25% entre R$ 11 e R$ 20, 14% entre R$ 21 e R$ 40, e 7% falando de pagar, doar acima de R$ 40. 0% pontuou que não iria pagar nada. Então, o próprio formulário já faz a introdução, né, desse diálogo que vocês vão ter na primeira sessão com o paciente, primeira sessão de psicoterapia, tá? A parte do acolhimento interventivo é diferente, ficou para trás, ficou em outra fase, que essa é gratuita. Mas, na primeira sessão, vocês, ao receberem a ficha do paciente, lá vocês já vão ter marcado o quanto que ele falou que está disposto a fazer de doação, né, para a própria psicoterapia dele. Então, é algo que já ajuda vocês a abordarem isso, e sempre lembro, entendam esse dinheiro como energia de troca que vai funcionar a favor do paciente. Tá? A ideia é que ele tenha uma prontidão maior, que ele se vincule mais, porque ele está fazendo essas doações. Para ele é como se ele estivesse pagando pela psicoterapia. E isso atua positivamente na ação que a gente faz com o paciente. Vários profissionais me falaram, né, Deral, mas isso é tão pouco para mim, eu vou pular logo para zero. O ruim é que o zero nem sempre é bom para o paciente. Aliás, na maior parte das vezes não é bom para o paciente, só aquele que realmente declara que não pode pagar de jeito nenhum. Em 2 meses nós não tivemos nenhum caso em Brasília depois que a gente colocou isso no formulário, ninguém dizendo que não poderia fazer nenhum tipo de doação. Então vejam vocês que há uma abertura sim, para que essa energia de troca seja estipulada, né, através do dinheiro, e que isso possa ser usado a favor do paciente como forma de aumentar a vinculação dele com a própria terapêutica, tá? E é nesse sentido que a gente pede para vocês olharem para essa doação que o paciente faz. Não olhem para isso enquanto, puxa vida, é só R$ 5. Ou então é tão pouco. Não. Olhem para isso pensando, o paciente está pagando pela própria terapia, isso é tão bom, né? Ele fica tão vinculado nessa energia de troca, nesse resultado pela própria terapêutica, então vou receber sim esse valor, né, sabendo que isso é a favor do terapeuta, do paciente, isso é para E isso ele. fortalece, né, a aderência ao tratamento, né, que é um dos Exatamente, grandes problemas que a gente viu muita queixa, né? Tudo exato, isso que a gente está discutindo aqui, pessoal, quantas supervisões isso não foi trazido, né? Tá? Mesmo nos cursos que a gente ministra, né? Isso sempre vem à tona. exato, né? Só basta a gente pensar, por exemplo, num profissional que está aí hoje cobrando R$ 600 a sessão, o tanto que isso nos compromete nessa sessão. Se eu pago R$ 600 por uma sessão, nossa, eu quero que eu me desenvolva ali dentro da melhor forma possível. Eu quero ver a minha alta o mais rápido possível, eu quero que eu desenvolva, né, o que eu preciso resolver lá o mais rápido possível, porque o investimento, para mim, é um investimento potencial. Agora, para o paciente, talvez esses R$ 5 funcionem como 600 para mim. Então, por isso que a gente diz, não resistam à ideia de não cobrar nada. Tá? Aliás, cobrar não, né? Doação. Resistam à ideia de dizer, não, pode ser gratuito, então, na primeira fala do paciente. Sendo que esse paciente já sinalizou que pode sim fazer alguma doação lá na ficha, e vocês vão saber disso, porque vocês, ao receberem o encaminhamento do paciente, vocês vão receber essa informação. Ele marcou lá na ficha, que ele está disposto sim a fazer uma doação no valor por sessão. Tá? Isso tudo vai estar mais concreto um pouquinho no material que vocês vão receber a partir de amanhã, pelos grupos, tá? E lembrando também, né, professor, que pensando nessa melhoria no treinamento, nós vamos fazer um treinamento de 3 a 8 de maio com vocês, tá? Então, esse treinamento vai falar sobre a questão da aderência, intervenção em crise, e vocês vão poder estar explorando isso aqui um pouco mais. Bom, vamos para o ponto aqui número 4, que é em relação a critérios de falta. Até então, trabalhávamos, embora dentro de uma pandemia, mas trabalhávamos num contexto onde a clínica não tinha chegado perto de atingir a capacidade operacional. Porém, com o agravamento da pandemia, isso ficou um pouco mais complicado. Por quê? Porque o, a gente perdeu um pouco essa referência, né, de exclusão por falta. Poxa, eu nunca precisei fazer isso na clínica social. Sim, antes a gente estava equalizado, entre débitos e créditos aí, a gente estava com sessões possíveis para pacientes que às vezes faltavam um pouco mais do que a gente queria, e agora a gente propõe também, né, todas essas são propostas, tá? A gente recomenda para vocês
que tenha um critério maior de falta. Qual é o critério que as clínicas hoje estão recomendando? A gente está recomendando que, num espaço de 6 meses, o paciente tenha, no máximo, 2 faltas, as quais ele não justificou, ele marcou, confirmou e simplesmente não apareceu, e, no máximo, 3 daquelas que ele justificou. Pode parecer, a princípio, um critério um pouco, né, leonino, um pouco justo demais, mas 2 coisas. Quando a gente estabelece isso no início das sessões, né, enquanto contrato terapêutico, e eu falo que contrato pode ser formal ou informal, tá? Aí vai a critério de cada profissional. Enquanto a gente coloca isso como regra, né, como contrato terapêutico no início das sessões, o paciente já fica ciente disso. E aí, se ele faltar 3 vezes justificando, eu vou dar alta para um paciente que é altamente comprometido com a própria terapêutica, um dia o gato morreu, outro dia faltou água na casa dele, no outro o celular caiu no chão e quebrou, e eu vou dar alta para ele assim mesmo? A gente vai dizer, não, não. Né? As nossas são recomendações, cada caso é um caso e cabe a vocês avaliarem todos esses casos e seguir com o que vocês entenderem ser melhor, né? Mas isso são concessões que vocês vão fazer, tá? Mas a gente pretende que vocês tenham, não só tenham passado isso para o paciente no início da terapêutica, mas que vocês também deixem isso como critério para vocês. Tá? Porque antes era meio sem, não é que era sem critério, tinha também um critério, mas era mais solto um pouquinho. Agora, com a quantidade de paciente que nos procura, não faz muito sentido a gente manter, por exemplo, um paciente que falta mais de 2 vezes sem justificar, simplesmente não aparece. Né? Aquele paciente some, volta na outra sessão como se nada tivesse acontecido, nem toca no assunto, enquanto que a gente ficou lá 60 minutos olhando para a parede porque ele não apareceu sem saber o que aconteceu. Né? Se ele está bem, se ele não está, se ele morreu, se está vivo, então, a gente não sabe de nada. Então, justamente por conta dessas questões, é que a gente recomenda que vocês, ao iniciarem pacientes novos, tá, coloquem essas questões desde a primeira sessão de psicoterapia, sempre friso isso, né? Isso aqui eu não estou falando do acolhimento interventivo, é que vocês deixem isso muito claro enquanto contrato terapêutico. Algumas pessoas aqui me perguntaram sobre os pacientes que já estão em terapêutica, né? Algumas dessas coisas vocês podem introduzir, tá? Podem recombinar, vamos chamar assim, né? O contrato terapêutico, e outras dessas é meio complicado. Isso a gente vai falando no nosso treinamento também futuro, que vamos fazer caso a caso, tá? Mas com os pacientes novos dá para fazer, digamos, 100% do que a gente está recomendando aqui. Os pacientes antigos têm uma conversão aí cada coordenador vai conversando, né, com suas próprias equipes, né, sobre como é que se faz essa conversão de um modelo para o outro, tá? Mas, por exemplo, o critério de falta, né, o que impediria a gente manter esse critério a partir de amanhã, por exemplo? Né? É uma pergunta que eu me faço aqui. Mas outras coisas talvez a gente precise de uma orientação da coordenação sobre isso. Bom, o tempo está quase esgotando. Cita os outros 2 pontos, por gentileza. Vamos lá, os mais rápidos. E lembrando a todos que vocês vão receber esse material todo por escrito, tá? Isso. Vamos lá, professor. O ponto das atividades extra-sessão. Nos nossos treinamentos de atendimento online, a gente já recomenda que sempre tenhamos, até para aquecimento de set terapêutico, sempre tenhamos atividades entre sessões. Né? Às vezes um texto para o paciente escrever, às vezes ele colocar no papel a ideia dele para se reorganizar melhor, às vezes ele alguma questão que ele traz, a gente propõe atividades que ele faça entre uma sessão e outra. O que a gente propõe é que vocês passem a usar essas atividades, né, como ponto a ser tratado também nas avaliações mensais. Ou seja, é um ponto que o paciente vai ter que também vai ser avaliado. Né? O paciente faz as atividades? Não faz nenhuma. Isso pode ser levado lá para aquela avaliação mensal também. E não só pode, como deve, né? Porque isso é bom o paciente até ouvir também. Né? De repente o profissional falando, nossa, mas das 4 atividades que eu passei ao longo do mês, você não fez nenhuma. Né? Você está sem tempo, está tendo alguma dificuldade, enfim. Que tragam isso em forma de terapia, não em forma de cobrança, naturalmente, né? Todo o conteúdo aqui é terapêutico, e que possa isso ser colocado na mesa e conversado profissional-paciente nas avaliações mensais. Né? Se vocês não fizeram ainda o nosso curso de atendimento online, venham, me procure o professor Jorge, que
tem toda uma questão envolvendo essas atividades também nos nossos cursos, tá? E, por fim, para fechar, a questão da alta. Muitos profissionais tinham dificuldade, né? Quando que eu vou dar aula? Qual dia que eu dou aula? Isso acontece quando? Teve paciente até que já perguntou, vem cá, isso aqui termina quando, né? A gente já está há 6 meses, eu já resolvi meus problemas, qual dia que a gente vai acabar isso daqui? Então, a gente recomenda que a alta comece no dia que o paciente chegar num ponto em que ele reclamou lá na ficha, no início do tratamento dele, como sendo o ponto que ele quer resolver. Isso já está na ficha de Brasília já há uns 3 meses também, isso já está na ficha de Brasília. Goiânia, se eu não me engano, fez recentemente essa modificação, e tem uma pergunta lá bem específica, né? Supondo que tem muita gente procurando nossas filas, mais ou menos assim, tá, gente? Eu não lembro exatamente o texto. E que a nossa demanda é menor, a nossa demanda é pequena, né? Até que ponto a gente poderia auxiliar você para a gente caminhar junto e que a gente resolvendo, equalizando, ou pelo menos ressignificando esse ponto, os outros problemas seus você possa resolver. Então, a gente propõe que a alta comece quando vocês na terapia atingirem esse ponto. E isso seja declarado para o paciente. Algo do tipo, resolvemos esse ponto. Se resolvemos esse ponto, vamos a partir de hoje já trabalhar o início da sua alta. E aí, naturalmente, que nessa alta, ela pode durar quanto tempo for necessário, mas que seja tratada as outras questões satélites que o paciente traz também, para que a alta tenha, dentro do contrato terapêutico, um momento que o paciente entenda o que está acontecendo ali. Então, a gente propõe que o momento de alta comece exatamente respondendo essa questão. Dito isso, passo a palavra para o professor de novo para a gente ir para as finalizações por conta do horário, e vocês vão receber esse material inteiro, tá, pessoal? Oi, Deró, vocês estão me escutando? Todo mundo ouvindo, professor. Ok, né? Legal. Com relação à alta, gente, o que o Deró está falando é que a gente vai verificar junto com o paciente, pessoal, a queixa, qual que era a queixa inicial? Né? Você está procurando a terapia para quê? Né? Tá, atingimos esse objetivo, é sempre no comparativo. Nós não vamos pegar o nosso paciente e ser duros demais com o paciente. Isso tudo pode ser feito de uma forma suave, leve, mas vocês percebam que com isso nós estamos otimizando e requalificando a clínica social. Porque senão, de repente, a terapia começa a virar aquele papinho amigo, chazinho das 4, enquanto isso do lado de fora do nosso consultório tem 300 pessoas esperando uma vaga. Né? Então, local de amizade, a gente vai para o clube, a gente vai, né, faz um piquenique, nós vamos assistir o próximo show, né, do Shot Groove, vamos lá fazer uma bagunça junto, mas aí é fora do contexto da clínica social. E a gente tem que otimizar a clínica social, pessoal. Nós vamos encostar esse ano em mais de 100 mil atendimentos. Então não dá para a gente ficar amassando barro com aquele paciente super legalzinho, super gostosinho, né? E lá fora tem 3 tentando suicídio, a gente não fazendo nada. Né? Então, a priori, né, todo esse processo que foi pensado, foi muito discutido com o professor Rubens, né? Professora Cassia, professor Denis, né? Principalmente a velha guarda, né? Da escola analítica, né? Grandes parceiros, né? Eu devo ter discutido isso com a professora Cassi, né? Umas 15 vezes, pelo menos, né? O professor Rubens também está por dentro de todas essas transformações. E sempre, gente, focando em otimizar e qualificar o serviço. Não é que a gente também vai pegar agora uma vassoura e dar na cabeça do paciente e falar vaza. Não é isso, gente. Tudo isso vai ser trazido aos poucos, tá? Mas já vai limitar muita gente que está na terapia que não está comprometida. Com isso, a gente vai diminuir muito, se Deus quiser, a fila de espera, tá? Que hoje está beirando mais ou menos 100 pessoas, né? Então, não tem sentido a gente ficar com terapeutas ociosos, né? A turma do Rio de Janeiro reclamando que está com vaga, que está tendo vaga, e de repente o paciente não chega. Tá? Aí não tem sentido, né? Por isso que nós estamos requalificando todo esse processo. Tá? Para a gente não quebrar, né, demais o tempo, porque a supervisão já está começando, e alguns colegas imagino que vão para a supervisão, né, até porque a gente não queria invadir demais o tempo, vão abrir 10 minutos para algumas questões, Deró, né? Vamos lá, professor, já temos algumas questões aqui no chat, deixa eu Então acessá-las aqui. vamos acessar pelo chat que vamos mais tranquilos.
né? Tô acessando aqui algumas perguntas já pelo chat para a gente poder seguir. Vamos lá. Primeiro perguntaram se o material vai ser disponibilizado. Sim, Catiane, o material vai ser disponibilizado a partir de amanhã, tá? Exato. A Lucivânia perguntou como abordar o paciente. Eu acho que foi na hora que eu estava falando sobre a questão do dinheiro, né? Bom, a orientação do dinheiro com a mudança da ficha de 2 meses para cá, ou menos um pouco, 1 mês e meio talvez, enfim, ela ficou um pouco mais fácil que o paciente já coloca isso, né? Ele já traz, ele já tem um clique que ele deu lá voluntariamente na tela, né, de que ele tem uma possibilidade, há sim uma possibilidade dele fazer uma doação. Tá? Então, isso já facilita bastante os pacientes novos que estão entrando, né? Os pacientes antigos, o pessoal de Brasília já tinha uma recomendação para que o fizesse, né? Antes uma recomendação verbal, mas a ficha não cooperava, agora a ficha está cooperando. Porém, né, nada impede que esses pacientes sejam também abordados, né? Os antigos, não temos que pensar nisso, né, de como que isso seria feito, uma vez que, digamos assim, o contrato terapêutico já iniciou sem isso ter sido abordado. Mas eu creio que a gente pode estar conversando caso a caso, né? Cada caso é um caso. Inclusive, me coloco à disposição para, seja de qual estado vocês forem, né? Se tiverem algumas dúvidas sobre esses protocolos, vocês podem estar me procurando no privado. Mas, considerando que realmente o contrato terapêutico já começou sem isso, é um pouco mais complicado, tá? A quebra do contrato, enfim, a parte do dinheiro, tá? Outras coisas talvez não, mas essa parte sim. Citaram aqui também que as fichas antigas não traziam essa informação. Exatamente, a gente até colocou essa informação do clique, né, de quanto que cada um estava disposto a doar, para auxiliar vocês na primeira sessão. E se vocês tiverem alguma outra ideia também, por favor, conversem com a gente, tá? A gente estimula muito que vocês nos deem feedback dessas ações, né, para que a gente possa facilitar também o serviço de vocês que estão na ponta, né? Me perguntaram aqui, vamos lá, a Alessandra perguntou que atendeu uma paciente que disse que não ia para terapia porque estava muito cansada e precisava dormir. Ela vai considerar falta. Sim, é uma falta, porém justificada, né? Então, nesse caso de falta justificada, seriam 3 no semestre, é a nossa recomendação, né? Mas ela já sabendo que uma, aí ela utilizou, né? Naturalmente, o que eu vou fazer? Eu vou arbitrariamente dar uma alta para esse paciente, vou desvincular ele na terceira falta justificada, como eu falei. Tem casos e casos, então isso a gente pede o consenso de cada um para que, né, façam essa triagem do joio para o trigo para saber o que é uma coisa e o que é outra. Porém, não vão muito longe em relação ao recomendado, porque provavelmente se a gente perde um pouco a mão das faltas, depois a gente não consegue retomar mais. É bem difícil se delongar isso demais. É bem provável que não consiga mais retomar a mão das faltas se a gente deixar passar demais. Alguém perguntou aqui, vamos lá, Roberta. O paciente que começar a doar 5 por sessão, os repasses vão continuar normalmente? Bom, se o paciente já está fazendo a doação dele por sessão e está tudo bem, tudo continua, né? A nossa dúvida, na verdade, está no ponto oposto, Roberta, de quando o paciente não doa, né? E agora com essas questões de recomendação, como é que faz para, entre aspas, cobrar, tá? É um pouco mais complicado. Mas quem está na doação já continua. Naturalmente, o paciente perdeu o emprego. A gente entende que ele pode recombinar enquanto contrato terapêutico, né, vamos colocar assim, ele pode recombinar valores, como pode recombinar faltas também, enfim, né, tudo isso faz parte do contrato terapêutico, né, e que cada situação é uma situação, e isso o tempo inteiro é administrado entre paciente e terapeuta sem o menor problema, né, isso é o bom senso de cada um e ele segue, né. Temos mais outra pergunta aqui, vamos ver. Sim, os pacientes que são encaminhados pelas gratuidades. Pessoal, o paciente que vem encaminhado pela gratuidade, o paciente que vem da USP, o paciente que vem da UNB, que são, digamos assim, termos de cooperação técnica que assinamos, que já diz que esse paciente não vai fazer nenhum tipo de doação, nem que ele queira, nem que ele ganhe na Mega Sena, tadinho. Ele não pode doar, sem problema, segue a regra, tá? Se ele vem através dos termos de cooperação técnica, ele tem uma regra específica em relação à doação. As outras coisas, a gente pode aplicar o protocolo novo. Em relação à parte do dinheiro, não. Então, inclusive na dúvida, abordem sempre que os coordenadores, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar recorrendo. Eu deixo meu telefone aqui à disposição
Eu estou no grupo Jungianos de Brasília, estou no grupo também Jungianos Goiás. E DF, vocês podem estar me acionando também, mas sempre bom senso. Na dúvida, perguntem primeiro para a gente antes de colocar em prática, né, e tenham aí sempre em mente o nosso apoio. Bom, Deró, as perguntas pararam por aqui. Vamos lá, professor. é importante frisar que a gratuidade conveniada é só com os alunos da USP, não é da UNB, tá? Ah, perdão, sim. Maravilha, então. Então, Está feita aí a fala do professor, né? ok. E lembrando, gente, que de 3 a 8 nós vamos ter um curso focado, vai ser uma semana sobre a escuta interventiva, tá? Que vai ser uma semana gratuita, onde nós vamos fazer 5 noites focadas exatamente em capacitar e qualificar ainda mais, né, a nossa equipe. Então, quem puder estar participando, faça, tá? Vai ser bem interessante. Aliás, nós estamos iniciando a campanha do Setembro Amarelo, estamos antecipando, que nem eu falei no começo, né? E tudo que a gente fez esse ano visa também dentro desse espaço, né, de prevenção do suicídio, também, né, qualificar nossas equipes para sempre oferecer um serviço melhor para a comunidade. Exatamente. Vamos partir para depois dessa divulgação, né, para vocês verem nos grupos os dias, horários, aliás, dias de 3 a 8 de maio. Já reservem suas agendas à noite de 3 a 8. E posteriormente a gente divulga isso melhor. Bom, temos uma pergunta aqui, diretamente do Rio. A Sabina perguntou: a gratuidade conveniada dos alunos, no caso da USP, né, e pelo que o professor colocou aqui, e se ele tiver condição de pagar. Pois é, entendo. Vamos lá. Os O que eu alunos que acho vêm interessante, através de gratuidade... Pois não, professor, quer responder? eu acho interessante você dialogar, gente. Eu acho que bom senso cabe muito bem em qualquer situação. Sabendo, se você perceber, né, se a pessoa tem condições, senta com a pessoa, né, fala com ela. Eu acho que o complicado é a gente forçar qualquer um a doar qualquer coisa. Eu acho que isso. Só vou te atender se você pagar tanto. Aí complica, inclusive, para nós, a nossa parceria. Não é isso que a gente quer. A parceria foi estabelecida, né, com todo um crivo, né, de apoio, de suporte técnico, né, até para nós todos estarmos fazendo um trabalho em conjunto, né? Então, qual que é a intenção? É a gente não forçar, tá? Você pode questionar isso com o paciente, conversar com ele, ver o que ele pode auxiliar, se ele está disposto a auxiliar. O que eu acho que tem atrapalhado demais, em todos os casos, não só com os alunos da USP, é a posição, a gente teve vários problemas com relação a isso aqui, né? É o posicionamento impositivo do terapeuta, sabe? E aí eu vejo que muitos pacientes se sentem incomodados com isso. Pô, mas vocês são uma clínica social, como é que eu vou pagar R$ 200 por mês? Né? E aí viram encrenca, né? Porque acaba que o terapeuta fica sem o paciente, né? Sabe, atrapalha a clínica social e por falta de habilidade da negociação, né, a aderência não acontece. E aqui a gente tem um problema por dinheiro de aderência, tá? Rigidez demais, gente, é péssimo para o terapeuta, tá? Ainda mais que, de uma certa forma, a clínica social que nós temos, ela funciona como uma clínica escola, né? Nós temos aí material de troca, que são supervisões, vários cursos, as várias qualificações que vão acontecendo, né? Toda titulação que, inclusive, vem junto com essas parcerias, né? A gente tem muita coisa aí também a ganhar, né? Então, é legal a gente ter ponderação e não rigidez. Tá? Rigidez vira um problema de aderência. Tá? Se você for rígido, o paciente vai embora e não volta mais. Exato. Tá? Professor, tem até uma colocação aqui da colega Josélia, que colocou que, pela experiência dela, os pacientes que ela atenderam de forma gratuita, quase que via de regra, não levavam a psicoterapia a sério, né? E que os que pagavam não faltavam, pediam para repor caso precisasse faltar, para repor horário em outro momento, e que essa é a experiência dela. De fato, é a experiência que a gente percebeu em praticamente todos os espaços permeados pela nossa clínica. É o E perfil do aí, paciente que é 100% gratuito, a menos que seja hipossuficiente total, né? É um perfil de pouca
pouco por comprometimento com a própria psicoterapia. Eu particularmente acredito, Deró, né, e acho que nessa crença, a experiência vai mostrar que esses pacientes também, uma boa parte vão ficar nesse primeiro momento das 4 sessões da escuta interventiva. Isso. Né? Então, aí a gente já vai separar bastante, né, o joio do trigo. Né? Quem está de verdade disposto a se tratar, a se cuidar, e quem que está mais ou menos, né? Quem que vai estar engajado, quem não vai estar. E acho que aí esse problema também, né, da aderência, ele vai diminuir bastante, né? Vamos para responder mais 2 questões, gente, e depois a gente pode até negociar um outro momento, daqui a uns 15 dias, para fazer de novo isso, pode ser? Sim, inclusive, nesse de 3 a 8, eu vou ter uma fala também na quarta-feira e as pessoas podem anotar suas perguntas e trazer para a gente tentar ir. Você vai estar falando na quarta-feira e na sexta-feira, né? Na São sexta 2 também. falas, Então, vocês podem né? não só me acionar no particular, mas também, se quiserem deixar para fazer nesses dias, né, na nossa semana lá, a gente pode ir avançando também nessas questões. A Sabina faz aqui algumas ressalvas, né, todas válidas, no sentido do paciente que é gratuito e não valoriza. Sim, tem casos e casos. Naturalmente que não é uma regra, né, mas o que percebemos é que, tirando o paciente que de fato é hipossuficiente total, não tem condição nenhuma de pagar, o outro que talvez possa pagar e não paga, em algum momento da terapêutica, esse paciente ele vai de fato parar. Por quê? Porque ele já demonstra através do próprio posso, mas não vou pagar, de que ele não tem energia psíquica suficiente para seguir numa terapia de longo prazo. Né? Provavelmente ele vai ficar aí logo no início. Se não ficar lá na equipe de intervenção em crise, nas primeiras 4 sessões, provavelmente ele vai ficar nas próximas aí, quando iniciar a psicoterapia, né? Caso seja encaminhado pela equipe de intervenção em crise, naturalmente. Aí ela pontua também, em outro comentário aqui, o professor Sabina, né, pontua algumas questões que a gente pode talvez ver aí nos nossos convênios, né, para incluir, que eu acho interessante também. A gente até pode avançar disso, já que são convênios futuros, né, já que os convênios que já acertamos já estão assinados, né, de algumas questões que a gente possa estar incluindo aí nas condições dos próximos convênios. A gente pretende que a clínica cresça a tal ponto que a gente possa conveniar, se possível for, com todas as universidades que nos procurarem, né? Todas as faculdades, as universidades, todos os institutos. E é bem legal poder estar recebendo essas sugestões para a gente ir mapeando todo esse avanço que a gente está fazendo. O nosso projeto é feito por todos nós, é feito por sugestões, é feito pelo nosso trabalho, né, pelas nossas intenções, e é bem legal poder estar contando com esse feedback de vocês, né, seja durante esses momentos, seja no privado também, vocês mandando mensagem para a gente, né, para que a gente possa estar repensando as ações. Aqui somos meio freirianos nesse processo, né? A gente aprende fazendo e faz aprendendo, ou como o professor fala, a gente troca o pneu do carro com o carro andando, né? E isso é bem legal, poder contar com todos vocês aí do outro lado, acreditando no projeto e tocando esse trabalho todo em frente. Professor, passamos 15 minutos. Ok, então nós vamos partir para o encerramento. Pessoal, vocês vão estar recebendo todo esse material agora durante... Amanhã já recebi um pouco, sexta-feira eu estou terminando de acertar as datas de todos os eventos, né, da campanha Pela Vida, inclusive os cursos, os mini cursos, tudo que a gente vai fazer ao longo, até junho eu já tenho mais ou menos algumas questões já programadas, tá? E, logicamente, a gente tem um ano inteiro ainda de ações para estar desenvolvendo, né? Nós caminhamos rumo a 100 mil atendimentos esse ano e queremos a ajuda de vocês. Nós estamos virando uma referência nacional na área de saúde mental, né? Inclusive com o interesse de grandes instituições no nosso trabalho. Nós não estamos conquistando isso à toa. É muito suor, é muita dedicação, é muito esforço, né? São horas, né? Que a gente perde de sono. No final de semana, às vezes eu fico com o Deró sábado inteiro, né? E manda comentário para cá e puxa de lá. E isso é muito bom, porque ninguém aqui está fazendo, gente, pensando em ficar rico, nada disso. A gente faz por amor. Tá? E eu sei que vocês têm também esse amor. É o Sim, amor de professor. ajudar a sociedade, de ajudar a comunidade, né? Tá? Professor, mais Logicamente. um aviso. Ah,
Teremos enquanto, né, qualificação aí, vindo dessa vez essa cooperação fantástica da equipe do Rio, né? Teremos um curso Assim, de psicoterapia breve, né? no dia Que vinte e vai quatro de maio, né? 22 de maio, 24 de maio. 22 de maio no 2 sábado, de né? O maio. dia inteiro. Isso. Vai ser, eu estou Sim, falando curso, mas vai ser um workshop, na verdade, né? De dia inteiro, feito por uma referência nacional de, é, de que usou pela primeira vez no Brasil a psicoterapia breve aplicada à psicologia analítica. E essa grande parceira nossa, a professora Lilian, aceitou, né, fazer para nós, dentro da clínica social, um suprassumo, digamos assim, do que ela aplica no curso dela, e ela trouxe para nós num formato workshop, porque o curso dela é enorme, né, caríssimo, enorme, curso fantástico, eu recomendo a quem puder fazer que o faça, e ela topou sim. trazer esse curso para dentro da nossa clínica social, num formato workshop, e num preço muito bom de R$ 150 o workshop. Isso é 1/20, né, do valor que ela cobra do curso completo dela. E é bem legal poder contar com essas parcerias e a gente poder ter também esse recurso, né, de tópicos de psicoterapia breve aplicada à nossa clínica analítica. Ela é referência nacional desse fazer. E fica aqui o aviso para vocês. Estaremos intensificando essa divulgação desse workshop em breve, né? A gente até suspendeu um pouquinho a divulgação, porque tinha outros eventos acontecendo antes, para não chocar, concorrer com a atenção de vocês aí, mas em breve a gente retoma de novo com essa divulgação em todos os grupos, tá? Então já reserve nas suas agendas. Dia 22 de maio, Exato. dia inteiro, vai ser num sábado. Pessoal, vai ter, né? Vamos colocar todas as datas, né? Todos os eventos da campanha de prevenção contra o suicídio. Queremos a participação ativa de todos. Pedir e implorar, gente, não fica de fora. E, repito, nós estamos fazendo história no Brasil dentro da área da psicologia. E aí você tem que escolher se você quer ser, né? Protagonista ou se você quer ser o abajur. Gostaram? Sabe aquela pessoa que é contratada no teatro para fazer o abajur, fica lá no cantinho da cena, né? Só sorri quando virar a luz para ela. Eu acho que a gente está fazendo uma história muito legal. Então, vamos ter proatividade, vamos agir. Vocês vão receber todos os comunicados de todos os cursos, todos os eventos, a partir de segunda-feira. Tá? Até segunda-feira a gente vai estar terminando de organizar algumas questões básicas, porque a gente está esperando a agenda da UNB, nós estamos esperando a agenda também da Federal do Paraná, tá? Estamos terminando de delinear algumas ações propositivas que nós vamos estar fazendo, tá? Então, gente, Professor, só mais um aviso antes de terminar. Eu sou a pessoa do só mais um aviso. Em relação ao curso do dia 22, pessoal, quem tiver pós, né, no Instituto no mesmo dia, o professor pediu para avisar que como a pós do Instituto fica gravada, né, que vocês e o curso, o workshop, né, que vai ser aplicado pela colega, é algo que, como é inédito e ela não faz, nunca fez no mundo para mais ninguém, há mais de 10 anos que ela tem o curso dela. Então, esse não pode ficar gravado, e vocês que queiram fazer workshop, que se inscrevam, que façam e posteriormente assistam a aula gravada da pós-graduação que vai acontecer no mesmo dia, já que as aulas da pós ficam gravadas em até um mês depois que elas acontecem. É isso, professor. ok, depois a gente discute sobre isso, até para a gente não estender mais ainda a questão, até Exato. porque tem outros eventos também que vão acontecer, que eu estava falando, né, da UNB, tem eventos também que a gente Isso. vai delinear com outras instituições que também têm sua importância dentro desse ciclo total que nós estamos fazendo, dentro da psicoterapia, dentro da nossa abordagem para todo o Brasil. Tá? Então, a gente tem um oceano para explorar e a gente vai conseguir fazer isso muito bem, otimizando também toda a estruturação da nossa clínica social, tá bom? Então, gente, quero agradecer a todos. O tempo a gente estourou legal, tá? Esse encontro vai ficar gravado e quem não assistiu, né? Peçam que assistam. Além do que, até sexta-feira vocês estão recebendo já o material também sobre essas transformações da nossa clínica social. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa noite a todos. Maravilha, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite.